Olá, gente. Que alegria grande estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas e queridas. Nesse dia de hoje tão especial, 26 de julho, que o INST completa 9 anos, né? Parece que foi ontem. Tantas águas rolaram, tantas pedras derrubaram, né? Porque lá na Itaitinga tem muita pedra. E a gente tem uma alegria grande de estar aqui, né, com pessoas que são desde a fundação do Instituto, pessoas que colaboram com o Instituto, pessoas que trabalham com o Instituto, que têm uma atividade. Eu tenho a alegria de apresentar aqui nossa amiga, companheira lá, natural da Itaitinga, Elisa Laio. Falar aqui um pouquinho desta mulher guerreira, pedagoga. Boa parte da sua vida foi direcionada para o trabalho social, Assistente social de coração, né? né? Coordenou o programa Criança Feliz e é membro do Conselho de Saúde. Participou na busca ativa escolar, né? Para que nossas crianças tenham essa oportunidade de estudar, né, Glaucia? E sentindo-se parte, inclusive, da premiação, né, do prefeito Amigos da Cidade. Amigo da criança. Amigo né? da criança, nosso perdão. município foi premiado como prefeito amigo da criança por tanta atividade que tem em Itaitinga relacionada à criança, né? Então, Elisa, você é uma funcionária pública aposentada, que há pouco mais de 15 dias se afasta para disputar Câmara de Vereadores, Câmara estou de aí como Vereadores. pré-candidata a vereadora. Pré-candidata a né? vereadora. Elisa é filha de uma família muito tradicional em Itaitinga, né? Chico Laio, quem não conhece. Família Laio, Família Laio. Meu pai foi o primeiro vice-prefeito de Itaitinga, né? Eu costumo dizer que a política ela corre aqui nas nossas veias. Minha irmã foi vereadora 3 mandatos em Itaitinga, 2 em Pacatuba. E com muito orgulho participei da emancipação daquela cidade, né? Exatamente, exatamente. E Itaitinga é a cidade que é um detalhe que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o Tony Ítalo escolheu para cuidar. Desde o início, né, Glaucia? Lembra lá o muro do Instituto Tony Ítalo, participava lá, era numa vareda lá. Quando, acho que eu vou, assim como eu vi professores aqui, falando aqui 26 de julho, datas muito importantes, estamos em festa 2 vezes, Cubas, estamos em festa com o Instituto Tony Ítalo. E muito me orgulha de ter conhecido o Tony Ítalo. Ainda, eu creio que ainda não tinha nem comprado aquele cantinho, e ele já estava ali namorando com aquele cantinho. E eu acho que eu tenho quase uma aula a dar em relação ao Instituto, que eu acompanhei desde o início, né? E vem tendo um trabalho... Né, Elisa do Tijolo, caso que ganhou esse apelido. Me ajudava com os tijolos lá. Pois é, Cada tijolinho. Naquela época, a gente teve que ir lá conversar com o prefeito, né? Que ele queria derrubar o muro sem a Glaucia aqui. E eu estava, olha, como eu lembro de muita coisa, viu? Mesmo. Eu estava em Itaitinga, você viajando. Não era Instituto Tony Ítalo. Ainda não era, e aí ele vivo, precisava mudar aquele muro lá, não. Só com a presença da Glaucia aqui. Eu sei que eu só tenho como itaitinguense agradecer o Instituto Tony Ítalo pelo trabalho brilhante social que faz dentro do nosso município, né? Eu sei que a gente vai poder fazer muito mais juntos. Se Deus quiser. Por uma Itaitinga melhor, que cuida da criança. E sei que o Instituto não cuida só da criança, cuida do idoso, cuida dos cachorrinhos que tem lá. Eu sou testemunha disso. E é um trabalho muito interessante. E, com certeza, a gente vai ter aqui um tempinho para conversar detalhes, né? E aqui também conosco a gente recebe o nosso amigo João Enéas Murto. Isso.
artista plástico, arte educador, né? Administrador do Bar de Seu Nonato. Bar de Seu Nonato que, desde 1960, colaborador do Instituto Tonito e é diretor de comunicação da Casa da Amizade Brasil-Cuba do Ceará. E o Instituto Tonito também tem um trabalho histórico, né? Tanto na casa como no INST, né? De trabalho e a gente vai falar aqui com vocês. Mas aqui, para moderar aqui este bate-papo, a gente tem aqui a presença do nosso amigo artista plástico, escritor Elísio Cartacho, poeta, produtor, músico. Elísio tem licenciatura em História pela UFC e especialização em cultura, História da Cultura. E é também colaborador da Casa da Amizade Brasil-Cuba e um grande colaborador também do Instituto já há algum tempo. E a gente vai já falar, trocar essas figurinhas aqui. Sejam bem-vindos e bem-vinda, né? Eu sou Gláucia Lima. Deixa eu me apresentar. Eu não sou apresentada, mas eu vou me apresentar. Escritora, doutora, professora, mestre de espanhol, coordenadora do Fórum de Mulheres. Estou presidenta da Casa Brasil-Cuba e sou presidenta, eu digo sou porque já faz um tempo, né? Faz 9 anos que eu estou na presidência, mas eu fui eleita. E mãe do Tony Ítalo. Ah, é. Presidente do Instituto Tony Ítalo e mãe do Tony Ítalo, né? Presidente do IST e mãe do Tony Ítalo. Então, assim, eu queria começar. Hoje está fazendo 9 anos. Dia 26. Hoje, dia 26, nessa sexta-feira. E hoje a gente comemora essa data de 9 anos, inaugurando a sede em parceria com a Casa Brasil-Cuba, né? A gente vai estar junto na sede, Casa e INST. Mas, assim, às vezes as pessoas perguntam por que eu escolhi a Itaitinga, porque eu não sei o quê. Não, na verdade, não fui eu. Né? Quero logo deixar bem claro para a gente começar a nossa conversa, Foi porque ele. quem sabe foi ele. Ele escolheu. Ele criancinha, eu quero contar essa história, ele criancinha, eu tinha uns sonhos, né? É tanto que eu escrevi a trilogia do sonho, então eu relato esse sonho, no sonho, uma percepção da verdade, que é o volume 1, né? Da trilogia. E lá por uma página, não sei qual, tem dizendo dessa história, desse sonho de comprar terreno e tal, não sei o quê. E ele ficava, mamãe, compre terreno, compre o terreno, compre. Todo mundo que me oferecia terreno, ele vinha. Ele pequenininho, ele devia ter 7 ou 8 anos no máximo. Aí ele chegava, e eu dizia, menino, o que é que eu vou fazer com tanto terreno? Ele, para a gente fazer projeto social, uma criança. E eu ficava assim, impressionada, ele pequenininho. E eu tenho isso relatado no livro, né? E ele estava lá presente no lançamento. E aí ia comprando terreno. Eu digo, meu Deus do céu, vão já dizer que eu sou uma latifundiária, porque era terreno na Pacatuba, terreno no Iguape, terreno na Itaitinga. Aí, meu filho se forma, né, na faculdade de Direito, entra na academia, né, foi fazer mestrado, começou a trabalhar na Defensoria Pública da União, advogar, não sei mais o quê, a ensinar. Ele amava ser professor. E ele tinha um projeto. Eu quero fazer um projeto assim, assado. O que é, Tonita? Ele disse, não, quero criar um espaço, que era o espaço justo. O projeto dele era o espaço justo. Como é esse espaço justo? É levar orientação para as pessoas. Só orientação de quê? Ele disse, mamãe, a experiência dele na Defensoria Pública da União fez ele ter esse contato, o fez ter esse contato, né? de saber como lidar com essas situações. De que ele, às vezes, via um não, as pessoas saírem arrasadas e ele chamava. Quantas e quantas histórias eu fiquei sabendo
Ele chamava e orientava, ó, procure assim, 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 assim. Aí a pessoa voltava para agradecer, né? Aí ele dizia, por falta de uma orientação, a pessoa perde tempo, saúde e dinheiro. Eu achei aquilo tão interessante. Eu disse, e o que é que você pretende fazer? Não, mas são advogados, voluntários, pessoas que possam nos ajudar, que venham. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente pode ter um trabalho com esporte, com cultura, com lazer. Porque esse terreno a gente já tinha registrado, né, batizado de sítio recreação, que era o terreno lá da fazenda da gente, do meu pai, lá no interior de Mombaça, né? Aí ele escolheu para fazer o projeto piloto o INST, a Itaitinga, o INST. Já chamo lá de INST, a Itaitinga, nesse terreno lá, exatamente no Barrocão ali. E eu ficava, mas por quê? Ele disse, porque aqui é um laboratório. Mas por quê? Porque tem muitos presídios e tal. E eu, nossa, fiquei assim. Só que eu não sou da área do direito, né? Quem hoje cuida e dirige o Espaço Justo é a Gláucia Maria, a irmã caçula, que na época era estudante. Aí, e quer dizer, ela hoje é a dirigente, né, desse espaço. O Gleice Martins, hoje em dia o INST tem 3 espaços, né? Ele é dividido, sim, mas interligado, trabalham juntos, que é o Espaço Justo, onde ela dirige, o Espaço Cultura, nossa companheira Gleice Martins, e o Espaço Saudável, que é da vice-presidenta, que administra, que é a Ivete Lima, né? Que é tia do Tony Ítalo, inclusive. E dentro no administrativo, nós temos a Glauba Rocha. E dentro dessa estrutura, né, que é do Espaço Cultura, nós temos 2 bibliotecas. A biblioteca compartilhada, que é uma geladeiroteca, né, que as pessoas levam, deixam o livro, e a biblioteca comunitária Poeta Arievaldo Viana, que ela é registrada na BS, né, no Sistema de Bibliotecas do Estado. Inclusive, a gente já participou algumas vezes de bienais. A Bienal fora da Bienal já foi lá para o Instituto. Mas até chegar a ter todas essas coisas, teve cada tijolo, né? Teve cada tijolo. E, enfim, quando o Tonito foi assassinado, a gente tocou o projeto, né, que era o sonho dele, e deu o nome do Instituto de Tonito. O projeto era dele, né? Não era meu, não era seu, era nosso. Então, pronto. E daí, todo o nosso projeto, né, conta com essa colaboração de voluntários. Assim como a Elisa, que é de lá, da Itaitinga, que viu cada tijolo, viu cada história, né? É cada muro história que derruba, é via que vai... Que ali era ermo, né, Elisa? Era bem... muito, tudo muito estreito e... Sem calçamento, muito sem acesso. Sem acesso. Hoje nós temos casas novas ali, nós temos um espaço bem melhor. Grandes, né? Pegando o gancho aí que o Tony Ítalo falava dos presídios, mas até hoje a gente ainda sente muita necessidade, apesar de que cresceu um pouco o município, mas essa necessidade de orientação na parte do direito a gente ainda vê muita. Eu sou um pouco de cada coisa, mas às vezes até eu chego a dar alguma orientação pela vivência, né? E a orientação certeira. E assim, e quando ele relatava isso aí, ele se preocupava com a família dos presidiários. Itaitinga, há algum tempo, hoje nossa Itaitinga não é mais da página do noticiário policial. Hoje Itaitinga está em destaque por outros benefícios, né? E por que isso acontecia? Porque quando a pessoa se tornava presidiária, aquela família vinha ali para ficar perto. E aí as crianças ficavam muito soltas, os jovens.
E junto com essa família vinha a criminalidade, né? Vinha aquela história de querer entrar no presídio para fazer algo de necessidade de quem estava lá dentro. Então acontecia muito isso. As escolas tinham aquelas crianças, filha de presidiários. Eu, como pedagoga na época, sempre gostei de trabalhar com crianças e a gente via que aquelas crianças levavam aquela marca com eles, né? Hoje a gente já vê muita coisa diferente. Hoje é uma meta não aceitar mais presídio em Taitinga, chega de presídio. Agora a gente quer coisa melhor para nossas crianças, né? Exatamente. Não é que, com todo respeito, tem gente que está no presídio também, até por um erro que não foi dele, que pode ter sido de outra pessoa, ele está lá sendo culpado. Mas eu acredito que hoje o nosso município está tendo, muita gente está tendo uma visão diferente. Talvez o Tony Ítalo foi assertivo, porque precisava o Instituto passar por essa, eu digo, uma peneira, né? Se tivesse chegado com o Instituto num canto que não havia necessidade do Instituto, ele não teria crescido, não Exato. teria chegado até aqui. Ele tinha que ir para um canto onde estavam precisando do Instituto, né? A gente, eu falando assim, mas a gente, na época que foi para construir a biblioteca, eu me lembro que era ainda numa pandemia, né, Lísia? Com aquela dificuldade. E o Elise chegou lá e ainda hoje está lá os lápis na biblioteca. Ele fez, gravou o vídeo, que ele não podia estar presente, mas o vídeo gravando, fazendo como era, está lá. Tem na matéria do blog do Inst. E essas parcerias, eu estou falando assim porque é o que aconteceu, que a Elisa estava presente, inclusive, quando a gente fez o primeiro evento lá no Bar do Seu Nonato. Tanto Feijoada, né? a feijoada. Você lembra com quem me acharam parecida, né? Com quem foi? Com quem foi? A Damares. Ai, foi! Ai, apelidaram a Elisa de Damares, Rapaz, foi Damares mesmo. tá aí, eu digo, Tu ai, te meu lembra Deus. dessa história? Não, eu Lembra, não? não lembro. Não. A gente fez uma feijoada lá no bar, exatamente. Olha aí, tá vendo? Aí teve... Que a Liliane foi, né? Foi, A tava lá. Soninha. A turma boa lá. Bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso plano. A Gleice vai agora ficar no lugar aqui da Gláucia. A Gleice Martins, artista plástico, pedagoga, desculpa aí, pessoal, diretora do Espaço Cultural do Instituto, Tony Ítalo, membro colaboradora da Casa da Amizade Cuba, contadora de história e criadora de conteúdo digital. Boa noite, Enéas, Boa noite. Elísio. Boa noite. Não, eu vi que vocês estavam falando sobre a inauguração, né, da biblioteca e a questão do Instituto. Essa pauta da biblioteca é o que muito está nos preocupando no momento, né? Porque é aquela coisa, estamos levantando, tentando angariar fundos e doações por conta da biblioteca, que, por um problema de estrutura, ela se encontra numa condição hoje que não tem como ser utilizada. A gente está tentando, ao máximo, angariar fundos e fazer, como a gente fez agora, o Arraiá, para arrecadação de verba de dinheiro, né, para a gente colocar a biblioteca para frente, né? Que a nossa maior preocupação é a questão da biblioteca. A Elisa quer falar Extrema alguma coisa? necessidade, a biblioteca ali, eu até estive lá, dando uma olhada na estrutura, Gláucia. Quando eu digo de tudo, eu sou um pouco, me chamou lá. Entendo um pouquinho lá de construção e vi, Gláucia, realmente isso aqui está... E a gente vai ter que se unir aí, se unir a outras pessoas em busca desses recursos para poder melhorar aquele espaço. Que biblioteca é estudo, estudo é crescimento e conhecimento, né? Isso. E é o que eles estão precisando bastante, né? Esse amparo cultural. E, quanto a isso, a gente anda buscando parcerias, né? Procurando, e nós temos uma parceria aqui grande com o Bar do Seu Nonato,
que nos ajuda muito. Qualquer coisa a gente pede lá ao Enéas, né? O Enéas Murtas está sempre nos ajudando, inclusive já são 2 arraiás, né? Foi o de 2023 e o de 2024, que foi um sucesso. Muita gente, muitos artistas viram questão de participar. Ninguém recebeu nada por isso e foi maravilhoso. E é porque também o Bar do Seu Nonato, como o Enéas a gente sempre fala, tem aquela preocupação com o social e ele está junto com a gente, com o Instituto Tony Ítalo. Agora você falando aí no Bar do Seu Nonato, o Enéas, eu conheci pouco ali o Bar do Seu Nonato, mas eu estive muito tempo ali no Benfica. Trabalhei, eu acho que há uns 10, 12 anos ou mais, um pouco mais, ali na Clínica Santa Isabel. Trabalhava em Itaitinga, dava o segundo tempo lá na Clínica Santa Isabel. A Nívia, o doutor Maurício, da Clínica Santa Isabel, são muito abertos para esse trabalho social. E agora me bateu a necessidade de até falar com eles sobre, já que o Bar do Seu Nonato está ali pertinho da clínica. A Nívia foi enfermeira nossa lá há 10, 12 anos. É advogada, está terminando medicina agora. E eu vou me comprometer de conversar com a Nívia sobre o Instituto, até levar ela lá para dar uma olhada e ver o que a gente pode unir ali, Clínica Santa Isabel, Bar do Seu Nonato, para a gente ver alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, fazer algum movimento para tentar ajudar o IST, né? Toda iniciativa é bem-vinda, né? O Instituto. Exato. Essa questão que nós estamos sempre, né? Eu, Enéas, Elísio, Gláucia, que a gente é frequentador assíduo do bar, né? A gente bate cartão lá no bar. Pois é, eu tenho que começar a bater esses cartões por lá, que aquele bar ali é história, né? História. É isso até que eu queria falar do nosso companheiro Elísio Cartacho, que é frequentador há muito tempo. Quando foi a primeira vez que ele foi ao bar, quem indicou como essa questão de história? Eu entrei no curso de História da UFC em 77, 2 e frequentava outros bares, não conhecia, né? Quando, em 80, eu entrei para servidor da UFC na imprensa universitária. E nos intervalos de almoço e final de tarde, saía a galera lá da parte de tipografia da imprensa. E era interessante que eles saíam com as batas azuis, né, do trabalho. Aí iam lá para o Bar do Seu Nonato, que só tinha era um balcão, não é como hoje, né? Aí eu comecei eu novato lá, aí comecei a ir com a velha guarda tomar uma lá no intervalo, né? Aí foi assim que eu conheci. Velha guarda hoje, né? Naquele tempo não era velha guarda, não, era só jovenzinho, viu? O Joaquim já andava, né? Joaquim Cartacho. O meu irmão, o Joaquim Cartacho, ele andava lá com o pessoal da arquitetura, né? Tudo ali é próximo da universidade, então o Joaquim foi anterior a minha visita lá. E então, aí eu comecei a frequentar, o bar começou a tomar outro formato, né? Era interessante que lá tinha, o Seu Nonato fazia, era um gostosinho, né? Carne moída com pão. Tinha um detalhe lá da bandeja de ovos, tinha os ovos crus, eram brancos, né? E ele pegava o ovo cozido, para ninguém confundir, botava dentro de quiçuco para ele pegar uma cor, né? Quando quisesse o ovo cozido, era o colorido. E foi acontecendo uma relação até de amizade com o Seu Nonato. Eu comecei a frequentar e ele, assim, o bar era um bar familiar, era era uma mercearia, na verdade. Exato. Né? Então, começou uma relação assim de amizade. Então, ele gostava muito de conversar comigo. E desse período aí eu fui vendo que o bar ia tomando outra dimensão, né? A frequência era do pessoal da universidade, estudantes. Tinha até uma professora, Simone Simões. Dia de sexta-feira tinha aula de campo no bar. bar. Ela passava, deixava um vinho, né?
deixava um vinho, e quando ela, no final da tarde, chegava com os alunos, fazia uma roda na calçada, e iam discutir coisas da faculdade e tudo. Era e é um bar muito frequentado, assim, por uma galera muito legal. E a questão política, você chegou a... Tem algum relato para passar para a gente? Assim, eu sabia que lá tinha sido e é um bar de resistência, né? O Enéas pode depois até falar como foi esse processo no tempo da repressão militar. E essa questão política, pela frequência dos estudantes, então rolava sempre assuntos, né, de pessoas da Universidade Federal. Então, o bar vivia esses assuntos, essas questões discutidas ali, que talvez muita gente tenha uma formação até de doutorado sem frequentar a universidade. Só no bar ele tem o título de doutor. Porque é todos os assuntos. O que você imaginar é discutido lá. E a questão do seu nonato? Como era o seu nonato? Porque o Enéas, para falar, a gente vai ficar meio suspeito, né? Então, o seu ele é uma nonato. pessoa muito séria, né? O bar, ele não admitia determinadas coisas, né? Por exemplo, entrar sem camisa, ele não atendia. Agora, eu particularmente tenho uma relação muito, muito próxima dele, a ponto da gente conversar várias coisas e com o passar do tempo, foi uma certa amizade que a filha dele chegava, lá vem o filho do seu nonato. Eu já estava me considerando o filho dele. Né? Então, Então, foi essa experiência. Tem uma herançazinha por lá, não tem? Tem. Olha, Enéas. Das Mais dívidas. um para distribuir. Não, olha, como ele falou, né, que o seu nonato não deixava entrar no bar sem camisa, né, e tem a questão do respeito, que continua até hoje, que como mulher, você falou que ia começar a frequentar mais. Vai ser muito bem recebida, que eu como mulher e todas, né, que frequentamos lá, não tem essa questão, porque eu tenho que ir acompanhada porque eu sou mulher. Não. Sempre é um bar de respeito, a gente vai sozinho mesmo para tomar uma cerveja no final de semana, relaxar, conversar. Somos sempre bem recebidas e tratadas com muito respeito. Isso aí é uma coisa que continua. E o Enéas pode falar mais, né, Enéas, da filosofia do bar do seu nonato. O bar sempre teve uma tendência de esquerda, né? Até pelo público, né? Se acreditava o seguinte, que no bar do Chaguinha a frequência era mais de gente com poder aquisitivo alto. E no bar do seu nonato era o povo mais intelectualizado, por conta da universidade e tal, né? Então andou muita gente boa. Inclusive teve gente que escapou lá pela passagem, né? Que dava para o terreno, né? Professor Hélio Leite, né? Foi um dos que escapou da repressão. Porque aconteciam os movimentos na Avenida da Universidade com 13 de maio. Quando pintava a repressão, o pessoal corria, entrava no terreno da UFC e saía pelo bar. E, por sinal, o professor Hélio Leite depois chegou a ser reitor da UFC. Exato. Aí, comento muito, né? Papai falou, teve um episódio que encostou dois carros do DOPS em frente ao bar. Aí papai botou a mão na cabeça e me ferrei, né? Só que era para pegar um rapaz que fazia parte do movimento estudantil, que morava na outra rua. E teve encontro lá no bar de repressor com militante do movimento estudantil. Lavagem de roupa. Um amigo nosso, Luiz Gonzaga Jucá, ele era do DOPS. Ele estava na polícia pelo emprego, ele não fazia a linha dos caras. E tinha o Roger Rogério, do pessoal do Ceará. E o Roger tinha um programa na Rádio Universitária, no sábado, por volta do meio-dia. E ele saía do programa e ia lá para o bar. Teve um sábado, no final dos anos 80, que eles se encontraram. Aí o Gonzaga começou a conversar com o Roger. E aí, seu pai era aviador, tal, né? Você tinha um quadro na parede do seu pai. Você foi preso, né? Foi beneficiado por ser filho de militar. Aí o Roger sempre respondendo, né? Foi. Mas, aí o Roger pergunta, mas como é que você sabe, seu Gonzaga? Aí o Gonzaga fala, se eu lhe disser uma coisa, você não fica com raiva? Aí o Roger
figuraça, né? Um cara super light. Disse, não, pode falar. Foi eu que lhe prendi. Aí eles choram, se abraçam, né? E bacana a questão. Entre outras figuras que passaram lá, né? Como ele citou, a professora Simone, os dois irmãos, né? Que eram o professor Luiz Campelo, que era da medicina, e o Pepe Campelo, que era arquiteto. Voltando para a questão de Cuba, o Pepe morou em Cuba, voltou ao Brasil, passou algum tempo e voltou para Cuba e morreu em Cuba. Eu acho que essa minha paixão por Cuba foi por conta desse povo, né, que sempre falou de Cuba. Assim como o professor Pompeu, da Sociologia, Sandro Org, né, entre outros. E o Bar tem essa atmosfera. Você falando em Cuba, aí eu esqueci de um detalhe. Eu, como coordenadora do programa Criança Feliz, o que é o programa Criança Feliz? Um programa criado pelo governo federal que trabalha o vínculo familiar. Mas todo esse modelo veio de Cuba. É um exemplo, Criança Feliz em Cuba. Que eles fazem aquele trabalho do vínculo familiar que nós estamos perdendo, mas a gente está indo, tem que lutar, tem que buscar. Então, é o momento em que os pais dividem com a criança aquele momento bem familiar, né? Então, eu tenho uma honra de ter pego o programa Criança Feliz de uma administração que deixou o programa lá embaixo, zerado. E eu saí, entreguei o programa há uns 6 meses, porque precisaram de mim no outro setor lá da secretaria. Entreguei com mais de 4.000 visitas. E eu comecei a estudar sobre esse programa. Ele vem de algum canto. E aí, Cuba me chamou a atenção por conta desse programa, né? Por tantos outros motivos. Cuba realmente existe essa amizade Brasil e Cuba, porque eu sei que Cuba ajuda muito o Brasil, é exemplo para o Brasil, né? E, assim, na minha vida pessoal, o que eu entendo... Aqui eu tive uma aula, né? Já vou sair daqui bem doutoranda em Cuba, viu? E aí foi uma das coisas que agora você falando aí me trouxe a lembrança. O momento em que eu mais me aproximei. E, Gláucia, você falando, nós temos médico cubano em Taitinga, viu? Temos médico cubano em Taitinga. Tem um médico também, amigo, que me ajuda lá, meu parceiro, que está uma praia aqui acho que é do Aracati, fazendo um atendimento lá. Louco para vir para Itaitinga, que eu estou ajeitando aí. Mas os médicos cubanos em Itaitinga, os que passaram e quem ainda está por lá, tem marcado presença, viu? Tem feito um trabalho diferenciado. E que isso deixa a gente feliz, né? Cuidar do nosso povo. E também aquela questão, né? Cuba é referência de saúde e esse projeto aí da criança é constatando que como foi Exato. algo que foi inspirado, né, nesse projeto de Cuba, você está vendo também a preocupação de Cuba na educação e a questão também da saúde, que acho que são os principais. Se eu não estou enganado, o médico saúde da família saiu lá de Cuba, né? Também, e isso. O meu pai, nós temos 32 anos de Itaitinga, há 32 anos meu pai iniciou lá como vice-prefeito, e eu lembro o momento em que o prefeito convidou meu pai para ir ver o modelo do programa Saúde da Família em Cuba para ser implantado em Itaitinga. Salvo engano, Itaitinga foi um dos pioneiros com o programa Saúde da Família. Saúde da Família, né? Então, assim, Itaitinga parece ter assim, uma ligação com Cuba e me deixa feliz isso, né? Ver histórias. Quando você fala em família, né? Tirando aquele outro conceito lá de família, que a gente sabe qual é, a família é movida de afetos, né? Exatamente. Assim como no Instituto Tony Ítalo, em Cuba, e lá no quadro Seu Nonato, os afetos movem muito isso, né? Hoje a gente tem um público que tem ideias diferentes, mas mesmo assim, quando está dentro do bar, se respeita, né? E rola muito carinho, assim como no Instituto, como em E Cuba, quando a de uma gente forma fala geral. de família, é família acolhedora, né? Exato. Aquela família que acolhe o diferente, Nesse sentido. que não é diferente, que acolhe de um modo geral as pessoas, né?
Então, a gente procura muito trabalhar isso lá. Eu mesmo, como na minha época de pedagoga lá em Taitinga, a gente trabalhava isso aí, porque nós tínhamos famílias diferentes em Taitinga. Para que mais diferença do que a família de uma pessoa que está lá no presídio e que aquela criança já veio. Eu cheguei a encontrar criança que passou por mim, que essa criança tinha sido adotada. Ele era filho de ex-presidiário e foi adotado por outra família que se tornou presidiário também. Então, olha aí, ó, olha o tamanho da responsabilidade. Então, a gente sempre trabalhava aquela questão da família acolhedora, né? Que era o nosso... O lema. Enéas, aí, falando no Instituto, como é que você conheceu Gláucia? Tinha o Instituto? Eu fui apresentado a Gláucia em meados de 2009. Aí ela passou a frequentar o bar. Aí pronto. Aí foi... Mas aí o Instituto Surgiu ainda não amizade. existia, né? Surgiu uma amizade, né? Inclusive ela fez escreveu um artigo que ela emoldurou, botou na parede. Foi até instrumento de trabalho do professor Adalto. O Adalto fez uma matéria sobre o artigo. Aí aconteceu a questão com o Tony e houve o processo que ela passou de depressão e tal, e a gente sempre perto, né? Assim, sempre dando um apoio, e passou a frequentar mais o bar. E a primeira atividade que a gente fez lá tinha até esquecido, foi a festa cubana. Você lembra, né, que a gente fez? Foi, lembro. Aí depois teve a feijoada e agora os dois São João. Isso. E sempre ajudando o Instituto, né? Assim, sempre trazendo. Eu acho que o povo lá que frequenta o bar veio aprender mais de solidariedade agora com a presença do Instituto. Assim. Isso, porque pega como um exemplo de... Exatamente. De arte, cultura, de e cuidado com o outro. Cuidado, né? com o outro. Cuidado Exatamente. com outros, que é muito importante. Aí a gente nota no bar momentos que os frequentadores têm um carinho um pelos outros, né? E a gente nota que tem esse clima. Tem, apesar da divergência política e qualquer outra, o povo se gosta lá, né? Assim, é como o Hugo fala muito, né? É um bar que tem alma, né? Hoje cerveja gelada tem em qualquer canto, né? Mas alma, né? Afetos, são poucos locais que tem. A gente teve aí na semana passada no Vitória, no Bar Vitória, do Gildo e do Tito, né? Eu vi lá. Então, numa cidade que não existe memória, manter um bar desses em pé é fundamental. Assim. Eu digo até que a forma de manter o papai vivo é manter o bar em pé. Né? Você está de parabéns, porque uma vez a gente já inventou um bar, eu acho que a gente aguentou o quê? 10 anos. O nome do nosso bar era Balaios. 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 A sorte do bar do Seu Nonato é que o material humano é muito bom. Assim. Tem Com muita certeza. gente boa. Né? Assim. As figuras que não fazem parte da mesma ideia, a gente já vai botando de lado. Porque o nosso bar lá era frequentado pelo pessoal do Cajueiro Drinks. Então, Maria, o Cajueiro beleza. Drinks foi... Porque chegou uma época, sei, Taitinga era o segundo maior forró, né? Aqui. Não cheguei a conhecer, mas... foi muito... A gente até comenta que um critério de desempate na questão do bar lá é a música. Só toca música boa, MPB, jazz, blues, rock and roll. Então isso dá uma selecionada. Dá, entendeu? sim. E até a frequência de muitos cantores frequentam o bar. Música é tudo, e eu tenho muito contato com jovem, né? A minha família, eu tenho muitos sobrinhos jovens, e aí eu vejo que hoje eles estão passando a gostar mais dessas músicas. Assim, porque chegou um tempo que o jovem não queria saber, MPB, não sei o quê, mas hoje já vejo eles... É por conta da Acolhendo, carência viu? de qualidade. Né? Eu também acho. Inclusive, falando da questão da música, o nosso saudoso Raimundo Cassundé
Eu presenciei na hora que ele criou uma que música lindo. em homenagem ao Padre Seu Nonato. Eu presenciei quando ele pediu ao Enéas uma caneta, aí um papel daqueles papel de pão, né? Tem até uma música. Aí sentou, eu olhando aqui da porta, ele escreveu. Depois de 2 dias chegou com a música pronta, com a parceria do Tarcísio Sardi. Ai, que coisa linda. E, por sinal, tá no canal Ser Voz. Lindo vídeo, editado pela Gleice Martins. Ficou maravilhoso. Você pode acompanhar lá. Agora, deixa eu falar aqui, falando em educação em Itaitinga. A enciclopédia Fala Cearense, que foi um projeto que, né, foi editado através da Lei Aldir Blanc, né? Essa lei que foi cada unha durante essa pandemia e foi fantástico, porque quem ilustrou foram as crianças De Itaitinga. de Itaitinga, da comunidade do Barrocão e da cidade, das escolas públicas. Eles tiveram aulas, né, a gente fez uma seleção, foi todo coordenado no projeto com a Mentoria das Letras, com a Conexão, Arte em Conexão, e o Tarcísio Matos. Falou em Tarcísio Sardinha, está aí o Tarcísio Matos, porque ele já havia nessa pesquisa de 45 anos, né, com esse linguajar, né? Ele é o autor daquela vaia do cearense, né, a famosa vaia, que agora é patrimônio, né, do Estado. Então, foi muito interessante, porque, assim, essa questão da literatura, a presença da leitura, né, da contação de história, das artes plásticas, porque o desenhar, né, é a arte aqui dos nossos... Né? Nós somos educadoras, né, Lisa? E eles dois, os artistas plásticos. Então, é muito interessante como é importante essa leitura da arte, né? Como é importante para a criança e como é importante para tudo. Mas eu preciso dar um depoimento ou um testemunho. O Tarcísio Matos, na época que eu lancei o livro Sonho 1, A Percepção da Verdade, ele dizia assim: Cláudio, tu tem que lançar lá no Bar do Seu Nonato. Ele já sabia, né, que eu frequentava o Bar do Seu Nonato. Eu escrevi este livro em 99. Só que eu só lancei em 2011. Ou seja, ele já sabia o tanto que eu era frequentadora do bar. Aí eu achei aquilo tão engraçado, pitoresco, que eu dizia, às vezes, brincando para o Enéas, eu disse, eu vou lançar um livro aqui, né? Ele dizia, mas como é que você vai lançar um livro aqui? Brincadeira essa, minha filha, que não foi tarde, noite, dia de autógrafo, não. Toda vida que eu chegava lá, quando eu lancei o Sonho 2, né, tinha sempre alguém querendo o livro, aí autógrafo lá no bar. Eu vendi mais livro no bar do que na livraria. Eu dizia... Barzinho abençoado, é esse? Eu vendi... Porque, assim, deixando bem claro para todo mundo que toda a minha obra é voltada para o Instituto Tonita. Inclusive, a gente tem aqui nesse painel, né, Celine? Tem aqui no painel, tem o QR Code, você pode ver que você pode usar o QR Code ou só colocar o CNPJ do Instituto, né? A gente usa sempre a expressão ajude o INST a ajudar. Porque, na realidade, na verdade, assim, nós fizemos, falando em parceria, a gente fez... Ano passado, a gente teve a primeira experiência do arraiá no bar, né? Na rua, eu dizia, meu Deus, que coisa desafiadora, como é que vai ser isso? E aconteceu, né? E aconteceu. E esse ano repetimos a dose. E é bom que as pessoas dizem, no próximo ano, eu digo, Ave Maria, já estão falando no próximo ano. Ainda não terminou nem as festas julinas, já estão falando no próximo ano. Assim, e a gente, esse ano, inclusive, a gente fez era uma rifa da Alexa, né? Que a gente fez aquela brincadeira para... É uma brincadeira, mas é sério. As pessoas se divertem, mas com solidariedade, né? Então, foram sacas de kits que nós montamos, né, o Instituto, junto com o Bar do Seu Nonato,
de material de higiene pessoal. Quero, inclusive, dizer que boa parte desse material, viu, doutora Elisa Laio, a gente pretende entregar de 28 no momento lá no Instituto, com a comunidade. E com certeza você sabe que a comunidade ali é muito carente, né? Pegando a sua deixa aí de falar em educação, eu quero lhe dar uma notícia que o IST contribuiu com isso aí, eu tenho certeza. Itaitinga saiu da segunda escola nota 10 e passou para a 14ª. Hoje nós temos 14 escolas Olha, com o prêmio nota 10. E sei que o Instituto está... maravilha. E aí, Glaucio, eu peço aqui um espaço aqui para mim parabenizar a professora Gorete, né, nossa secretária de Sim, Educação, claro. e toda a equipe da Secretaria de Educação de Itaitinga, porque um município que estava assim, muito crucificado por não ter crescimento, e hoje nós temos 14 escolas nota 10, que é uma honra para mim como itaitinguense, mas a gente tem aí a agradecer Com o certeza. prefeito por ter apostado numa equipe na educação e agradecer ao Instituto, porque quando foi feito aquele livro lá, incentivou as crianças eu vi a vaidade. A gente lançou, Eu participei daquele momento ali do lançamento e vi a vaidade daquelas as jovens crianças ali. assim, Todo mundo assim, ver o nome vaidoso, com o dela lá assinar, participando, né? muito interessante, muito importante. E aquilo foi vaidade para os pais, foi vaidade para as crianças, em especial para a secretária, que é uma pessoa que eu tenho assim um carinho imenso, que ela alavancou, junto com a equipe, é claro, a educação no município de Itaitinga. Inclusive, esse livro, Sônia, uma ponte do Consolador, ele foi lançado, né, na Bienal, agora, né, a última aí, e a gente ficou de fazer o lançamento lá na Itaitinga. Vamos marcar para a gente fazer esse lançamento lá, porque a história passa por lá, né? Uma ponte do Consolador, exatamente, ele conta essa história da construção, do nascimento, né? Essa passagem aí né, para essa... É muito importante. Então, Inicialmente, né, a ideia dos kits era para as vítimas do Rio Grande do Sul. Só que está havendo um problema de envio. A gente foi até os Correios, recebeu negativo, a gente não recebe mais. Meu pai já dizia, vai chegar o momento que você tem para dar e não tem por quem mandar. E chegou esse momento. Meu pai era muito sábio. Meu pai era uma pessoa que só sabia escrever o nome, mas ele tinha umas tiradas... Sabedoria nata, ele né? dizia isso aí, ele falava, minha filha, vai chegar o tempo que tem trabalho, mas não tem um trabalhador. E nós estamos chegando isso na agricultura, né? Lá em Itaitinga a gente está sofrendo isso. E vou até parafrasear o Tony, né? Que quem conhece o Tony vai lembrar. Ele dizia determinado assunto. Então, ajudar ao Nordeste ou ao Sul, né? Não, o negócio é ajudar. Ajudar. Né? Ajudar alguém. Ele falava, tá lembrando do assunto? Pois é, ele pregou, viu? Aí o importante não é sul ou norte, o importante é ajudar. A intenção do Instituto era o sul, mas aí chegou no que o Tony disse, é ajudar. O que foi que nós discutimos? Como é que a gente está falando no meio de uma tragédia, né? Que estavam nossos irmãos e irmãs, né? Passando tantas famílias, né? Desabrigadas. Então, passando... E como é que a gente vai fazer um arraiá? Vamos festejar, comemorar, dar uma dor na consciência, né? Então, vamos fazer uma coisa com um fim social, né? Então, a gente... Mas está sendo, né? Com um fim social. Então, 9, da né, casa, do Instituto. 9 do INSTE e alguns e muitos anos do movimento 26 de julho, né? E espero, sabe, agradecer muito a participação de vocês. E eu tô já agradecendo por conta do avançado da hora e vou deixar para que... Itaitinga, você sabe, né? Pois Vou para Itaitinga ainda. Certo.
Aí, então, a gente quer agradecer demais, Elisa, porque eu me sinto um pouco Itaitinga, sabe? Se você chegar hoje lá no meu Instagram, por exemplo, você vai ver escrivinhadora ali da recreação, entre Mombaça, Fortaleza e Itaitinga. Então, me sinto assim, eu sinto isso. Eu já me sentia, mas no dia que eu estava num evento na Secretaria de Cultura e minha filha me chamou, mamãe, olha aqui, que eu olhei, escritora de Itaitinga. Aí tinha eu lá com meus livros. Aí eu desabei, né? As lágrimas correram. Ele disse, eu fui adotada, eu estava órfã. Fui adotada, eu fiquei tão feliz, eu me sinto em casa, né? Com certeza. Minha Entra sem pedir licença, né, em Caatinga. Chego lá dando carão, né? Quando a gente tem amizade, briga tanto, Vai dar dá certo. tanto carão. Gosta, né, Gleice? Então, Elisa, eu queria agradecer, quero desejar, sinceramente, de coração, que todas as pessoas compreendam esse trabalho social seu, sabe? Que é uma filha natural de lá, que trabalhou na emancipação há 32 anos, olha. Itaitinga é mais nova do que a casa. Um aninho. E eu, olha, gente, eu cheguei a trabalhar em Itaitinga, sabia? Muitos e muitos Olha, anos, uns 30 anos. Talvez até antes de Itaitinga ser criado, você já estava por lá. Foi logo que foi, não, antes não. Foi logo que foi criado. A gente ia dando aquele suporte nas coletorias, na época, na Cefaz. E agradecer e desejar tudo de bom para você. E agradecer sempre você está colaborando com o Instituto, com a comunidade, com a cidade. Agradecer ao Enéas Murta, porque se não fosse esse rapaz, que bar eu ia beber no Benfica? Nem tem bar no Benfica. Obrigada. Né? Seu Nonato é uma pessoa que eu tenho muito carinho, sempre me tratou muito bem. Seu Nonato nunca foi tão falado, hein? Né? Espero que você resista. Vamos resistir. Com esse bar até os 100 anos, como você disse. Eu não sei se eu aguento chegar lá mais. Eu ainda quero tomar uma nos 100 anos do bar. Eita! A gente vai tomar umas, né, Gleice? Viu, Glaucio? Aí eu queria só antecipando aqui. Deixa eu te agradecer. Ah, tá. É porque eu preciso agradecer, particularmente, assim, ao Elísio também, porque o Elísio, ele não só é aquele amigo, né, que a gente conta com ele, mas, assim, agradecer mesmo, sabe, por ajudar nessa luta, nessa caminhada. É com o Instituto, é a biblioteca, é o Arraiá, é a Casa Brasil-Cuba. Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, conte comigo, mas não aparece. Né? Não tem. A maioria das pessoas não pode contar comigo, ligue para mim. Homem, pelo amor de Deus, apareça. Mas não, ele está lá, ele não é do discurso, é da prática mesmo. Então, a gente não pode ter esse abismo, né, entre discurso e prática. Eu acho que isso é muito louvável. Muito obrigada, Elísio. Tanto por você estar aqui, como pelo seu trabalho, né, voluntário, de colaboração. Eu queria só lembrar aqui, o Enéas vai lembrar disso, o baile tem um clima tão, assim, humano, que faz muito tempo, mas eu nunca esqueci um mendigo que ia passando, barba grande, com as zoadinhas das latas que ele vinha trazendo num saco nas costas. O balcão, aquela discussão política e bem acirrada. O cara para, mas a imagem dele fez um silêncio no bar. Aí ele pede um cigarro, que lá vendia cigarro, hoje não vende mais, né? Ele pediu um cigarro, olhou pra gente e disse assim, só quem sabe o que é dor de dente é a raposa quando tá na boca, ou é a galinha quando tá na boca da raposa. Isso é muito profundo. Você é louco? E foi embora. Disse isso. Nunca esqueci. Arrepiei.
Eu queria dizer uma coisa assim, interessante, que no encerramento do Arraiá esse ano, a gente foi tirar uma foto, bater um retrato. A gente vai bater o último retrato. Quando olhamos para a câmera, né? Que a gente levou o filme antes que se acabasse, que revelou, que a gente olhou para a porta, né? Tava lá a foto de Lula e de Marighella. Aí eu, caramba, né? Aí disse assim, né, a história do não tem coincidência, tem providência, né? Que eu acho que como o IST nasceu nesse 26 de julho, fica aí. Então, muito obrigada. A gente espera vocês também. E você que está aí na câmera e do outro lado, por favor, vamos lá prestigiar a gente. Eu sei que é na Valdeir Show, mas não gravei o número. 567, olha, não tem erro. Esqueço mais. A de amor. A. E valeu, gente. Parabéns, INST. Fica aqui meu agradecimento, né, pelo convite, pela consideração. Me senti em casa, né? Falar do IST é falar da minha família, porque eu vi desde o início essa luta aí da Gláucia, do Tony Ítalo, e por uma causa nobre, né? Cuidar das pessoas é o que a gente gosta de fazer. E aí as pedras se encontram, assim como as pessoas, né? A gente se encontra para somar um com o outro e tentar fazer o bem às pessoas. Doar sem querer saber a quem, né, Gláucia? Sem olhar quem, né? Sem olhar Fazer o quem. bem sem Então, olhar assim, quem. quem acabou ficando de boa nesse momento foi o povo carente de Itaitinga, que vai receber essas doações que não vão para o Rio Grande do Sul, mas vai ser... cuidar do outro, Cuidar sem do receber outro. nada em troca, é Com revolucionário. certeza, com certeza. Isso, valeu. Isso são coisas que a gente é do berço, ninguém consegue fazer, inventar e criar, de cuidar. Esse cuidar a gente nasce com ele, né? E aí a gente só fica aprimorado quando vai ficando mais maduro, né? Então, agradecimento aqui ao Instituto, agradecimento à Gláucia, a você, né? Tamo junto. Nosso grande amigo aqui, pela companhia desse momento.